260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Tudo bem, 72 aulas, Universidade X, quinta aula. Os primeiros capítulos de Yohanan Moshe. Os primeiros 2 capítulos de Marcos original, vimos a chamada de Jesus para seus alunos, e aqui cabe um revelare. Como os diretores escolhem personagens de série, já percebeu? Reality shows ou composições de qualquer apresentação, já percebeu? Como é montada uma equipe numa série? Será que o Werneck consegue colocar para nós aí qualquer série, Werneck, que tenha lá 8, 10, 12 personagens na capa? E observe qualquer série, ele vai escolher qualquer série ali. Observe como é que as coisas são. Então você tem aqui, ó, um oriental, 1 ou 2 mulheres, talvez uma loira e uma morena, uma loira e uma ruiva, uma preta e uma branca, um jovem nerd, um de espírito rebelde, alguém habilidoso com a mente, outro habilidoso com a força física, não é assim? Sim. E assim o time de escolhidos faz com que haja uma composição tal capaz de fazer o maior número possível de telespectadores se identificarem com aquela obra. E é interessante porque Jesus, quase da mesma forma, fez o seu The Chosen, que significa os escolhidos. Olha só o que ele escolhe. Um zelote para ser o lutador. Não era o lutador? O que é zelote? São aqueles que começaram a guerra em 66, preparados, treinados como espiões. Profissional. Um publicano matemático contador, quer dizer, um cidadão que tem uma capacidade enorme em ciências lógicas. Mulheres sensíveis, devotas e com condições financeiras, algumas. Um etíope. Alguns pescadores, trabalhadores do povo. Um planejador. Uma pessoa empática e sempre presente. E assim foi formando seu time, que nós chamamos de igreja. Igreja é sinônimo de equipe. Igreja é sinônimo de assembleia. Igreja é sinônimo de time. Se você não sabe, igreja é coletivo. Escreve aí, igreja, equipe, time. Sua equipe de futuros professores que fundaram o que chamamos hoje de eclésia. Estes são os dons, e esse time é o corpo. Assim, com sabedoria, são feitas as escolas completas, onde há identificação para todos os 72 tipos de seres humanos no enneagrama fisiognomônico e psicológico. Porque há identidade, as pessoas se identificam. Por isso que eu peço que participe ao vivo, porque há reverberação de identidade. Então, quando a gente vê a Cristiana aqui, mulheres vão se identificar com ela. O Winston, mesma coisa. O Márcio, um jovem de meia idade. Iago, um jovem. Alexandra. Valéria, esposo, deve ser. Ivandeci. O que significa? São pessoas que vão ter identidade. A gente tem aqui pessoas de várias cidades, de várias cores, casado ou não, livre ou não. Sabe? Isso aí cria identidade. E aqui na nave mãe, você vai ver, você vai criar identidade. Então é assim que funciona. Inclusive, é fazendo assim que nós realizamos aqui, ó, o Ônix. Olha as identidades aqui. Olha a capa do filme Ônix que nós fizemos. Né? Aí os 100, ó. Veja ali, tem uma loira, uma morena, uma oriental, tá vendo? Aí o nerd, o líder, o rebelde, não é isso? Sim. Você tem aqui, ó. É. Ó, uma pessoa preta, pessoa branca. Não é assim que funciona? Sim. Olha aqui. Então fica claro, isso é representação. E Jesus fez a mesma coisa. No seu chamamento, ele fez a mesma coisa. Isso é sabedoria. Marcos 3. Em mais um sábado, Jesus vai à sinagoga para falar a verdade, usando como sinal a cura de um homem que era fiel à Bíblia, mas tinha suas mãos atrofiadas. Os religiosos estavam todos atentos se Jesus seria capaz de violar o mandamento do sábado. E assim Jesus fez. Curou o homem, 2 coisas, dentro da sinagoga e ainda num sábado.
E depois desse episódio, os fariseus bíblias legalistas, quando eu falo bíblias, tem gente que até hoje não entendeu, é porque a Bíblia chama os fariseus de legalistas, e não só os fariseus, outros grupos. O que é legalistas? Aqueles que aplicavam a lei, que é a Torá, de forma fundamentalista. Portanto, a Torá é a Bíblia. Naquela época só tinha Velho Testamento. Por isso, quando fala bíblias, é o termo moderno e correto para legalistas. Tem nada de invenção minha. É o que é. Depois desse episódio, os fariseus bíblias legalistas saíram e começaram a conspirar com quem? Com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam prendê-lo. Aí vemos o professor Jesus incompreendido, olha só, por sua família era chamado de louco. É engraçado, mas no livro de Mateus não fala tanto. Fala ali que a mãe queria privilégio, né? Os primos ou irmãos queriam, chama Jesus aí, a família dele está aqui. Mas no livro de Mateus, no livro de Marcos, perdão, que é de Pedro, tem mais detalhes sobre isso. Por ele ter sido líder, tem mais informação. E ele disse que a família de Jesus, acho que Mateus quis poupar, né? Porque estava escrevendo aos hebreus. Ele não quis trazer essa informação para não dar problema com os hebreus. Mas o Pedro não quis poupar, não. Pedro disse que a mãe de Jesus e os seus filhos estavam chamando Jesus de louco. Ele está louco, ele não está bem, porque ele não come e fica o dia inteiro seguido por multidão. Pelos líderes religiosos era chamado de satanista. Ele faz esses sinais porque é bruxaria que ele aprendeu no Egito. É tudo magia, feitiçaria. Ele opera possesso por demônios. Hoje a história é a mesma, até seu retorno no R7. Quem acorda, quem desperta é chamado de louco e chamado de satanista ou herege. Então, se você é chamado de louco satanista, bem-vindo. Só que não é para ficar assim, achando graça, dizendo, que bom, estão me chamando. É para sendo, como eu sempre digo, chama a família, não aceita. Jesus não aceitava. Não aceita dizer aqui, vamos sentar tomar um café? Eles levantam a voz, você não. Eles que têm trejeitos, desequilíbrio com o corpo, com o rosto, com o olho, e batem na mesa, e você não. Você é cada vez mais calmo. Só que você chama para conversar no olho. Pega as Bíblias de vocês agora e coloca na mesa. Prova que eu sou herege. Prova que eu sou herege. Vamos ler aí? Vamos ler qualquer passagem? Quem sabe Deuteronômio 28? Quem sabe Romanos 14? Qual que vocês preferem? É assim que funciona. Marcos 4. Seja dentro de uma casa cheia ensinando da janela para todos de dentro e de fora ouvirem, ou dentro do barco no mar, falando ali para todo o povo na beira da praia, como nós fizemos no Espírito Santo. Todas as metáforas que Jesus ensinava eram assinadas em delta. Então, pegar, por exemplo, a parábola do semeador, 3 tipos de terra. A semente cai em 3 tipos de terra, e a produção é 30, 60 e 99. Nos originais entendemos a chave do universo de Tesla. Qual é a chave do universo de Tesla? 3, 6 e 9. Na minha Bíblia diz, professor, que o 100 por 1. 100 ali nem existia. Porque o 0 não existia. Como é que pode? Que absurdo. Não dá. Esse que eu não dá. A Bíblia diz nem um J, nem um tio, né? E tinha J? Não tinha J e não tinha 0. E nem tio tinha. Porque tio é um acento nosso, ocidental. É só porque é uma transliteração moderna para você entender. Agora, se não quer confiar, vai lá pesquisar se tinha 0 nos dias de Jesus. Então, na verdade, é 3, 6 e 9. 3, 6 e 9, na verdade, é 33, 66 e 99. Que é tudo pirâmide. Então, os seus alunos, sem entender, perguntaram por que o Senhor sempre ensina com metáforas e nunca fala direto. Vocês que amam a verdade e a valorizam, entenderão os significados das metáforas. Mas quem está cheio de ego, copo cheio, nunca entenderá. Alguns dos alunos disseram, mas nós, embora amemos a verdade, também ainda não entendemos.
Jesus disse, eles nunca entenderão, vocês em breve entenderão, porque sempre tinha um particular com eles. E aqui é interessante, esse particular não é um privilégio. Como eu sempre digo, não é PV de privilégio, é PV de provérbio. O PV aqui era uma aula de Jesus àqueles que seriam professores. Então não há privilégio. Existem pessoas que querem ser professores. Como eu sempre ensinei, o privilégio que realmente existe é aquele que você faz. Por exemplo, você olha aqui e você diz, as pessoas que moram perto do Acre são privilegiadas. Não fui eu que as trouxe. Seriam privilegiadas se eu tivesse dito, Maria, de todos do Acre, vem para cá. Eu te escolhi. Ela é que disse, vou morar lá. Ela é que disse, estarei perto da nave-mãe. Eu quero estar perto da fonte. Eu amo a sabedoria, me faz bem todo dia. É a escolha da pessoa. E se alguém disser assim, professor, eu não tenho condição. A Maria também não tinha. A questão é que vocês têm visão diferente. Está enraizado onde está. Então fica aí. Agora seja um ex onde você está. E seja um bom ex. Professor? Sim. Esse privilégio são as reuniões pós-encontros, que nem todos ficam, poucos ficam. Nos encontros, muito bem lembrado pelo Winston, no próprio encontro as pessoas dizem, o professor nunca dá PV. Mas todos que, passando o horário que foi estipulado do encontro, continuam ao meu lado, têm PVs. E não tem PVs programados. Tem PVs tão simplesmente porque estão ali. E assim era com Jesus. Meu Deus, não é o óbvio? Vocês querem o quê? Vocês querem chegar lá na empresa do Roberto Justo e serem atendidos por ele e conseguir um emprego? Agora, se você ficar o tempo todo lá, vai acontecer a metáfora da viúva importuna. Da viúva chata. Que de tanto ser chato, conseguiu. Então o chato consegue privilégio? Não é que ele é chato, ele é presente, ele é constante, ele ama tanta verdade que ele está sempre ali. Entendeu? Funciona assim. É assim. Você faz o privilégio, você se aproxima, não é isso? Sim. Revelare. Rei do universo, porque fizeste bem todas as coisas. Está deixando sua irmã tocar os pés dele, é degradante. Você não ouviu nada do que o professor disse? Porque o Senhor sempre ensina como... Em seguida, Jesus fala sobre a metáfora conhecida do grão de mostarda, usada pelas igrejas para pedir dinheiro, para explorar a fé das pessoas e sustentar a caríssima estrutura do sistema. Mas desde o início da fala está claro qual a melhor metáfora, Jesus que está falando, qual a melhor metáfora para descrever o reino de Deus? Aí ele diz, é como um grão de mostarda que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então não tem privilégio. Vida pessoal, individual, aqui é coletivo, é reino. É interessante, todo mundo fala em grão de mostarda. Mas ninguém percebe que Jesus disse a melhor metáfora para o reino de cima, superior, espiritual, etéreo, não é de baixo, não é da matéria. A maior, ele disse, e melhor é sobre o grão de mostarda. Então Jesus está mostrando claramente nos originais que grão de mostarda tem a ver com a vida etérea, eterna, e não a sua vidinha individual. O que as igrejas fazem? Tem que crer como um grão de mostarda, irmão. A semente tem que ser do tamanho, ou como. A fé tem que ser... Ah, é? Pergunta para as 70% das igrejas evangélicas estão na periferia, na região mais pobre. E se você perguntar para os evangélicos, 90% vai dizer, eu tenho muita fé, como um grão de mostarda. E não sai do lugar, só patinam.
Ah, mas eu recebi uma benção, professor, eu comprei isso aqui. Ah, é? Onde mais tem pobre, eu vou falar uma coisa, vocês vão dar risada. Onde mais tem pobre, mais tem cachorro. Onde mais tem pobre, mais tem cachorro e mais tem igreja. Verdade. Não é verdade? Sim. Encontrou um pobre, tem 5 cachorros e 40 igrejas. Um do lado da outra. Verdade. Com todo respeito aos cachorrinhos, mas eu não sei como é que pode. É porque quanto menos salário tem, mais se endivida, mais arruma problema para cuidar, né? Coração de mãe, professor, eu amo meus. Ah, é? É. Cada cachorrinho desse, ó, é 2 quilos de sujeira todo dia. É impressionante o cheirinho, né? Vamos evoluir, vamos. Vamos. Veja que ali é o coletivo, tá falando individual? Não, tá falando de coletivo, porque grão de mostarda, mesmo sendo pequena, faz uma árvore tão grande que as aves do céu conseguem se abrigar. Parece tão pequeno o trabalho de Jesus, não parece? Quantas pessoas seguiam Jesus? Não aquelas multidões interesseiras. Quantas pessoas seguiam, trabalhavam? Poucas. Realmente entendendo. Mas em breve ela se tornaria, e com o passar dos anos, que a árvore cresce, 2000 anos, uma árvore tão grande para todas as aves do céu. E se cumpriu ou não se cumpriu? Foi um vaticínio. Sim, cumpriu. O que Jesus falou foi um vaticínio. Ele olhou para os discípulos e disse, olha só o tamanho de nós. Olha o tamanho de nós. Nós somos um grãozinho tão pequenininho. Aí Jesus falava, vamos por todas as nações. Os discípulos ficaram se olhando assim. Nós somos só 72. E quem anda com ele é 12. Da onde que ele vai chegar em todas as nações? Como? E chegou ou não chegou? Chegou. 2000 anos depois, olha o tamanho do cristianismo. 1,5 bilhão de pessoas. Errado ou certo? A árvore é grande. É grande ou não é? É bem grande. É uma árvore grande. Aqui, o já professor Pedro, quando escreveu esse livro, revelou que todas as metáforas eram ditas como fumaça para os religiosos nunca entenderem. E depois para seus alunos nas casas, jardins, os que sempre ficavam próximos dele, mesmo cansados. Jesus explicava o significado de todas as parábolas em revisões de Jesus para seus alunos. Em revisões, tem que corrigir ali. Em revisões para seus alunos. Olha que coisa importante. Ele sempre tinha uma revisão, que a gente sempre faz aqui da revisão, ele tinha uma revisão, porque depois que ele explicava as metáforas na frente de todo mundo, para todo mundo, depois para seus alunos, num privado, esse que não era privilégio, mas que era aquela coisa do compromisso. Você quer ser um espalhador da mensagem? Você quer ser um anunciador? Você quer ser um professor da verdade? Você quer se formar para ser Jesus? Então você tem que saber. Instrução, né? Instrução. Você tem que saber. O privilégio dele aqui era uma universidade. O privilégio dele aqui era um curso. Era uma formação. Né? E olha que ele estava ali, interessante dizer, quando nas casas, jardins, né, às vezes essas pessoas que ficavam próximas dele mesmo cansados, e Jesus ia lá e explicava o significado de todas essas parábolas para seus alunos. Pedro narra o dia que atravessaram o mar e uma tempestade terrível de vento os assustou, enquanto Jesus apenas dormia tranquilamente. O professor, acordado pelos seus alunos assustados, disse, acalmem-se também o vento e acalme-se também o mar. É delta. Acalme-se os corações dos humanos, acalme-se o vento e acalme-se o mar. Ele diz, vocês não têm fé? Fé é coragem. Vocês aprenderam na Universidade de Ex passada, aquela mais completa, hoje enxugada, que fé é 3 coisas. Coragem, coradium, credere fidelis, que é fidelidade, e confiare, que vem a palavra confiança, que é ser fiador de alguém. Muito bem. Então está ali, ó. Jesus pedindo para acalmar o mar, o vento e os homens. E eu digo para vocês, muitas vezes, como professor sábio que sou, percebo que é mais fácil acalmar o vento e o mar do que acalmar uma pessoa. É bem mais fácil olhar e dizer, aquieta-te, mar, e o mar me obedecer, do que uma pessoa me escutar e se acalmar. Apavorados, perguntavam uns aos outros,
perguntavam uns aos outros, como pode ele ter poder de acalmar o vento e o mar? Eles deviam se perguntar como pode ter poder de acalmar a nós, né? Porque ser humano que é o problema. 5. Ao atravessarem o mar, chegando na terra dos Gerazenos, também chamada de Gadara, logo que Jesus desceu do barco, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, ele arrebentava tudo. Uma força descomunal, porque quando é daimon é assim. Quando é mentira e hipnose é mãozinha para trás. O homem que se cortava e arrebentava correntes, conhecido de todo o povo da região, correu na direção de Jesus quando viu descer do barco e já chegou gritando. Quem é que está gritando, Jesus ou endemoninhado? Endemoninhado. É assim que se fala. Quem que estava gritando? Jesus ou endemoninhado? O endemoninhado. É, mas nas igrejas é o contrário. Quem grita é o pastor. Filho de Deus, imploro que não nos tire deste corpo, pois somos milhares de espíritos encarnados nele, que é o que significa legião. Vendo os daimons que Jesus não iria desistir de libertar aquele homem, imploraram pela última vez, envia-nos naqueles milhares de porcos. Então, quando eles olharam, viram porcos próximos e desesperados na negociação com Jesus. Negociação dos netos de Deus, você tem que entender o que é Nefilim, Anakim, você vai entender. Tem um vídeo chamado As 72 Relações Sexuais de Deus no Crivo. São inseminações celestiais que Deus faz. Lê lá Gênesis 6. Os espíritos de Deus. Assim que nasceram os gigantes. Ou vocês acham que os gigantes nasceram da pedra, do chão, da árvore? Por que vocês acham que nasceram seres híbridos com 3, 4, 5, 6 metros de altura? Então, vamos entender. Aqui nós temos uma maravilha de novo. De novo, os daimons reconhecem ele como Messias. Reconhecem eles como Filho de Deus. Lembrando que existem 3 níveis de reconhecimento. O primeiro, como Messias. O segundo. Aliás, existem 4 níveis, para falar bem a verdade. Mas é que só as 3 realmente valem para a salvação. 4, vamos lá. Pode escrever aí. 4, professor, Messias, Filho de Deus e Deus. 3 servem para a salvação. No mínimo, Messias. O judeu tem que reconhecer ele, senão não se salva. Que é a imortalidade. Os judeus já reconheciam, a maioria reconhecia ele como profeta ou como professor. Esse reconhecimento é inútil. Reconhecimento como professor não te salva. Tem que reconhecer ele como Messias, Filho de Deus ou Deus. Agora eu vou te perguntar, você sabe quantas pessoas reconheciam ele como professor? 80%. Como profeta também. Sabe quantos reconheciam como Messias? 10%. Sabe quantos como Filho de Deus? 5%. Agora nem me pergunte quantos reconheciam ele que ele é o próprio Deus. Nem me pergunte. Esses são os ex. Esses são os ex. Até hoje é assim. E ainda vem alguém que aparece aí no chat e diz: professor, não fala de Jesus. O dia inteiro falando de Jesus, amando Jesus, vivendo Jesus. Tá aqui, ó. O que é que o espírito maligno diz? Os espíritos representados por uma voz só? Filho de Deus. Quer dizer que o espírito maligno reconhecia ele no nível 2 de reconhecimento. E por que o espírito maligno já não disse assim: você é o próprio Deus? Porque você sabe, né? Seria entregar demais, né? Você sabe que os demônios são espiões também, né? Eles fazem parte de todo um esquema espiritual cósmico, né? Se eles não podiam entregar isso, né? Se entregasse, não podia entregar isso, né? É, moça de celestial. São moças do mal, né? Moças desimportantes. Só quem é que vai me entender agora? Só os muito ex para entender o que eu falei agora. Meu Deus. Mas vai com calma. Você que está me assistindo, se dê 30 dias de chance, vamos lá, você vai entender um dia. Vai entender no final da universidade. Até lá você entende. Vendo os daimons que Jesus iria desistir de libertar, gente, é isso mesmo, tá? Eles iam desistir. Quer dizer, Jesus ia desistir. Na última fase da negociação, já que não tem jeito, já que esse homem, onde ele chega, ele é o próprio Deus, ele manda embora mesmo, e está tão gostoso aqui no corpo desse homem, joga a gente pelo menos nos porcos. Aí Jesus permitiu e os milhares de espíritos desencarnaram daquele homem, porém os porcos sem direção caíram em direção ao mar.
os porcos sem direção, foram e se precipitaram no mar, tem que corrigir ali, e todos morreram afogados, tendo que os espíritos encarnarem e ficarem perambulando sobre o mar sem corpos para encarnar. Você pode entender? Então tem gente que acha que os espíritos encarnaram nos porcos e precipitaram os milhares de porcos no mar. Vamos corrigir os erros aqui? Tem um monte de erro aqui. Primeiro, a Bíblia fala manada. Então a Bíblia erra o coletivo na tradução, coletivo de porcos. Confunde com coletivo de cavalo. É vara de porcos. Segundo erro da Bíblia, é que a Bíblia fala, uma versão diz que caiu no mar, outra diz que caiu no rio. E por quê? Porque ali é água potável, então tanto faz falar mar ou rio. Na verdade, não é que está errado, é que teria que explicar melhor. Como eu faço aqui, colocando parênteses, explicando, é mar ou rio, tanto faz. Tem que explicar, se não explicar dá problema. Terceira questão é que uma versão fala um número de demônios e a outra fala outro. E aí fica uma confusão se é 2.000, se é 3.000, se é 4.000 demônios. Não importa. Agora, eles encarnam na manada, aqui na manada, na vara suína, só que a gente tem que entender aqui, ó, para que eles imploraram para não sair do corpo? Porque um espírito precisa de corpo para sentir, para viver, para lembrar dos seus tempos de encarnado, para reviver, que é terrível ficar perambulando. Isso para Daimon, híbrido, que fica aqui nessa dimensão presa, não é o teu caso quando você morrer. Muito bem. Acontece que, para que eles pediriam em última negociação para ir para os porcos, para no final da história cair no mar? Vai ficar sem corpo. Faz sentido? Não é muito bom encarnar em animal. E é daqui que, inclusive, surgem todas as idiotices de apóstolo Assol que me processou, de um monte de gente, de um monte de crente, de um monte de pastor, de um monte de gente que prega encarnação em animais. Então, assim, tem até uma teoria da conspiração que me contaram aqui, que eu fiquei absurdado. Um pastor em São Paulo, um pastor em São Paulo que já me assistiu e não gostou de mim, que esse pastor fala que os cães possuem demônios, que os cães, os animais têm, por isso que eles às vezes fazem coisas muito humanas, sabe? Pega a patinha, faz isso, só chega, falta falar, porque na verdade é um espírito humano que está encarnado nele. Olha loucura, olha loucura, olha loucura, olha a conspiração, olha a conspiração. Então, o que acontece? O que está aqui, na verdade, a gente tem que entender os originais da Bíblia. Vamos entender? Quem conspira vai ficando louco. A explicação certa é: a verdade é que eles encarnaram nos porcos, mas os porcos não têm inteligência. E desesperados com a encarnação, com o susto da encarnação, onde cada espírito pegou um porco, o porco se desesperou. E se precipitaram todos, porque eles são tudo com consciência limitada, né? Nem consciência tem, é só uma reprodução de fatores, e eles seguem sempre a vara, seguem o coletivo, um deles se precipitou para cá, todos seguiram, e quando viram, caíram de espinhadeiro. Você entendeu? A vontade dos espíritos era ficar em outra pessoa, mas eles sabiam que se eles fossem para outra pessoa, Jesus expulsava de novo. No bicho, Jesus deixou. Mas aí o bicho não teve raciocínio, razão, para segurar a encarnação, se perdeu e caiu. Quer dizer, em outras palavras, eles gostariam de ficar num ser humano que dá a eles o prazer de fumar, de beber, de ter relações, de sentir prazeres, liberar hormônios. O porquinho, sinceramente, né, gente? Não pode dar muito prazer para um espírito assim, como pode dar um homem. E é muito interessante porque eles acabaram dando um enorme prejuízo. E agora eles ficam perambulando sobre o mar. Mas na minha Bíblia não está escrito isso, mas é o óbvio, cidadão. É o inferente. Vai estudar, pega dicionário, vai ler o que é inferência. É o óbvio. Eles ficaram aonde, você acha? Então eles estão ali perambulando e de novo sem corpo. Precisando que alguém dê legalidade, que alguém seja do mal para encarnar de novo. E, professor, eles ficaram sem corpo e sem porco, né? Meu Deus, Ai, meu Deus! Clarice é terrível. A Clarice é terrível. Tirado da Clarice. Ela não perdoa nem a Universidade X. Mas os produtores suínos, vendo a situação e com enorme prejuízo, foram correndo contar na cidade, pedindo ajuda para expulsar Jesus, que nem havia chegado na cidade. Quando os líderes da cidade chegaram, viram o conhecido homem possesso, que todos tinham medo liberto pela primeira vez e completamente sóbrio. Porque
Porque uma pessoa endemoniada, ela fica igual uma pessoa esquizofrênica, igual, aliás, inclusive tem até a similaridade, tem até sinônimo disso, eu já expliquei lá, doença mental é demônio, mas também igual uma pessoa entorpecida, drogada, por exemplo, alcoolizada, e se encheram de medo de Jesus. Quer dizer, que poder esse homem tem para fazer isso com o homem mais famoso de Gadara? Ficaram com medo. Com medo do poder que Jesus tinha, sem entender o poder, os líderes do povo de Gadara que vieram até ele imploraram que Jesus não entrasse na cidade, os trazendo mais prejuízos, inclusive mais confusão, porque os grandes produtores suínos já levaram prejuízo em menos de 5 minutos que ele desceu do barco. A grande questão aqui que eu amo é: se esses espíritos entraram nos porcos, deram prejuízo e ficaram ali em cima do mar, olhando para Gadara de longe, tentando encarnar em alguém, não tá difícil encarnar em alguém de novo, porque o que tinha de gente dando ilegalidade nessa cidade... Verdade. Não é? Revelarem. O melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. É isso que significa cristão, sinônimo de ex. O nome de Jesus em grego é XPTO. Agentes especiais do reino, moça de em nome de Jesus, espiões preparados, que em poucos minutos, mal descendo do barco, do avião, do carro, já são conhecidos por todos, requisitados, amados e odiados, compreendidos e incompreendidos. Seja ex na sua vida, seja cristão verdadeiramente pela primeira vez na sua vida, seu bairro precisa lhe requisitar sua vila, sua rua, sua empresa, seu condomínio, a imprensa, o governo, a cidade, a nação. Não é? Até hoje, a sua região não lhe conhece, não lhe requisita. Jesus demorou 5 minutos e a cidade inteira já sabia quem ele era. 5 minutos, ele mal desceu do barco. Olha que lindo isso aqui, ó. Então Jesus decidindo não ficar... Jesus respeitou ou não respeitou? Aí, Jesus tem um humor fantástico. O nosso Deus, o teu Criador, aquele que te fez, ele tem um humor fantástico. Um humor que poucos homens têm. Olha o humor dele. Dei prejuízo? Não é para eu ficar. Tá bom. Prepare o barco, vamos embora. Nem descemos direito. Nem pudemos comer, nem pudemos chegar, nem chegamos na cidade. Vamos embora. Só tem uma questão. Eu deixo no meu lugar este homem. Olha que coisa incrível, gente. Vocês sabiam que este homem, quando ele ficou liberto, ele era muito famoso. Todo mundo tinha medo dele. Era uma região isolada da entrada da cidade que as pessoas passavam de longe, com medo dele. Esse homem sóbrio olhou para Jesus e disse: eu quero ir com vocês. Não faz mais sentido eu ficar aqui. Olha o que é libertação. A tua igreja, você vê lá, mãozinha para trás, mãozinha para trás, mãozinha para trás, e fica, né? Dias e dias. Eu conheci gente que ficou a vida inteira ficar endemoniado na igreja. Aqui o homem estava liberto e disse: eu quero te seguir agora. Jesus disse: não. Volta lá para sua família, conta o que aconteceu e anuncia para todo mundo de Decápolis. Então toda Decápolis ficou admirada com o testemunho dele. Tá vendo? Olha como é que Jesus é. Não é para eu entrar? Tudo bem, ele fica no meu lugar. Vocês vão ter que aguentar o testemunho dele para sempre. É incrível, né? Causou ou não causou? Causou. Agitou na região toda em poucos minutos. Então Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, fluxo contínuo, e traz a vida Talita. Se você não sabe o que é Talita, conhece alguém que se chama Talita? Cadê as Talitas do ex? Que significa menina. Talita Cumi. Cumi é levante-se. Adolescente, filha do pastor, líder religioso Jairo, pedindo: não falem nada a ninguém. Apenas digam que ela dormia, como revelamos na primeira aula dessa Universidade X. O único adendo de Pedro aqui é a expressão aramaica já vencida, que não existe mais, Talita Cumi. Marcos 6, assim como em Mateus 10, vimos as instruções do nosso soberano professor Jesus, agora Pedro nos fornece mais alguns detalhes daquela grande escola.
Antes que alguém diga, cadê as outras partes do capítulo? O casal que está acompanhando ali texto a texto, ó. Deus está falando aqui. Vocês saibam que tudo que eu não trouxe é porque já esteve falado na versão de Mateus. Então eu não vou me repetir, porque a gente está fazendo uma Universidade-X sintetizada para os novos alunos, né? Esse é o objetivo. Já tivemos 322 aulas, depois 200, agora 72. Não tem como fazer 72 aulas, é um milagre do milagre, né? Menos de 20 aulas, 4 evangelhos. Só a essência da essência, ó. Lembra de Mateus 10? Aqui é outro caso. O que nós vimos em Mateus 10 na primeira aula? Uma grande comissão, não é assim que a teologia chama? Na verdade, são as instruções do nosso soberano professor Jesus. Agora Pedro nos fornece mais alguns detalhes daquela grande escola. Quer dizer, eu não vou me repetir. Para quê? Eu vou trazer apenas os detalhes que Pedro trouxe, que Mateus não trouxe. Ele disse, vocês irão de 2 em 2, isso é 36 pares. Dá para entender? 36 vezes 2, assinatura de Deus, 72 nomes de Deus, um discípulo para cada nome de Deus. 72 discípulos, 36 pares. Não levem nada pelo caminho a não ser uma. Vara. Grita, não leve nada a não ser uma. Para! Eita, Revelare. Avelei-se! Essa mulher sangra. Ela é impura. Olha que coisa linda. O que é esta tal de vara, o cajado, também chamado de bordão? Número 1, para que servia? Às vezes quando vocês veem um errinho no texto ali que eu preparei, é porque na hora que eu estou preparando tudo, eu não tenho tempo de revisar aí de novo. Depois vai ser revisado para a Bíblia. Vamos lá. Servia para distinguir e se proteger das serpentes. Para que você tem um bordão? Para se proteger das serpentes no caminho. Imagina naquela época, não tinha estrada, não tinha asfalto, não tinha nada. Base de apoio para longas caminhadas, muitas vezes íngremes. E 3, para analisar os buracos da estrada e não quebrar a perna. Tá vendo? Então olhe e veja que grande significado espiritual temos aqui para nossa caminhada cristã original espiritual. Porque Jesus disse assim, ó, não leva nada. Dá para entender que é nada? Nada. Nada mesmo. Só a vara. Mas para que uma vara? Por causa disso aí. Serpente, buraco. E para se equilibrar nas descidas e subidas. Dá para entender? Era importante. E sem falar de Tiaguinho ali que mancava, né? Então, se a gente for levar em consideração também, essas pessoas andavam, gente, quilômetros por dia. Vamos mais. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem sandálias, mas não levem roupa extra. Meu Deus do céu, eu não coloquei revelar, mas merece um revelar. É revelar. Isso é muito incrível. Eu sempre digo que... Eu não falei agora há pouco, quando você sentar com a tua família que te chama de herege, chama eles para um café, para um almoço. E assim, ó, olho no olho. Ah, não aceitou a conversa? Então nunca mais vão conversar. Porque não tem como. Ah, mas é para... Não, ninguém quer se afastar da família. A gente quer ser junto de todo mundo. Aqui não tem a se afastar. Nós amamos todos, queremos estar todo mundo. Mas não querem. Eu tô marcando um café, um jantar aqui, meu filho. Um café, um jantar com vocês 3 vezes. Vai lá, marca 3 vezes. Vamos conversar? Vamos conversar? Se vocês me ganhar, eu vou pegar de vocês. Se eu perder, vocês não precisam ser ex. Só me respeitem. Nunca mais me chame de herege. Então, olha aqui, ó. Escuta que coisa linda. Eu disse que a gente pode ler com a família do número 28, passagens, textos áureos, dourados, Romanos 14, 1 Coríntios 13. Mas a verdade é que, como vocês viram nessas 5 aulas, a gente só está com 5 aulas de 72. Qualquer passagem da Bíblia, qualquer passagem de Jesus, principalmente, no original, já todas as igrejas caem. Todas. Só esse trecho aqui, por exemplo, olha isso aqui. Se é uma pessoa inteligente que está me ouvindo, pelo amor de Deus, né? Tem alguém inteligente aí? Porque se tiver alguém inteligente, vamos entender aqui, ó. Ó, alguém inteligente, pelo amor de Deus. Vê a sabedoria assim,
as pessoas seriam crivadas sem que eles precisassem pedir. E não como fazem todas as igrejas hoje. Receberiam ajuda de metade das pessoas, porque é sempre dualidade. Metade vai ter empatia. Que de bom coração veriam a necessidade daquele que viaja longas caminhadas para falar de algo bom. A boa política, o reino. Olha que inteligentíssimo. É sábio ou não é? Quer dizer, as igrejas passam salva uma vez, 2 vezes, 3 vezes, passa voto, cobra dízimo, pede oferta, coloca QR Code, pede Pix e fala de dinheiro de novo, dinheiro de novo, dinheiro de novo, dinheiro de novo, dinheiro de novo. E Jesus está dizendo, não faz nada. Só vai com a vara. Por quê? As pessoas precisam ser crivadas pela ausência. Se 2 pessoas estão chegando na tua casa só com 2 pedaços de pau, só 2 varinhas, só 2 cajadinhos, é o óbvio que tu tem que olhar para eles numa longa caminhada e dizer, você quer comer alguma coisa, quer tomar alguma coisa, tem lugar para dormir? A maioria vai jogar você fora. Só que a gente tem que entender que aqui está num contexto de ide quando ninguém sabia. Não é hoje. Para você entender isso, você tem que entender que é um tempo que ninguém sabia. Quem é Jesus? Ninguém sabia. Hoje todos sabem. Hoje todos sabem, todos são notificados. Evangelho significa notificação. Por isso que o testemunho de Jeová vai lá e leva a porta na cara, porque todo mundo já sabe. Naquela época também levava a porta na cara, mas metade socorria. Metade dizia, você veio de longe? Tem aqui uma água, tem aqui um leite, tem aqui um café. Dá para entender? Você está com uma roupa só, né? Então quer dizer, por que não é para levar? É uma espécie de armadilha de Jesus? É um golpe que os discípulos estão aprendendo, uma técnica. Você vê que Jesus, ele usa um serpentizando dentro da ética. Por que é um serpentizando? Você tem roupas em casa. Você vai com uma só. Você não mostra as outras que você tem. É um serpentizando. Mas é um serpentizando não do mal. É uma forma de constranger e crivar as pessoas que as pessoas possam ajudar. Porque se elas não ajudarem, qual o sentido de tudo? Então, quer dizer, as pessoas é que precisam ficar constrangidas e ver que precisa. E você sabe que nisso eu sou péssimo. Porque eu costumo mostrar abundância. Você vê, eu estou reformando a nave mãe, colocando lustre, colocando coisa, cortinas maravilhosas. As pessoas dizem, então tá cheio do dinheiro, eu vou ajudar. Nisso eu sou péssimo, porque Jesus me ensinou a deixar tudo feio. Deixa tudo feio por enquanto, que as pessoas ficam com dó. Olha lá o ar que não tem nada, coitado. Aí lá, vai tirar foto da mesa, tem uma garrafa dentro que não tem na casa deles. Eles dizem, ele tá cheio do dinheiro. Mas não é isso. É porque a gente tem bom gosto. A gente está em outros tempos. É porque o evangelho já foi anunciado. Hoje está na hora de reevangelizar os evangélicos. Hoje é outra missão. A missão é a derradeira, é dos grandes tempos. Mas a gente também precisa. Só que não se pede. Se faz. Se faz. E é lindo demais. Esse jeito de Jesus ser é o que não ensina em lugar nenhum, né? E está aqui, ó. Mais ainda. Eu quero ler de novo isso aqui. Porque, olha só, seriam crivadas sem que eles precisassem pedir. Né? E a Jessi está falando lá, as pessoas antigamente faziam isso de coração, exatamente. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Era para ficar mudando de casa? Não. Veja como tem muito a ver com crivo. É muito do crivo. Por que crivo? Porque se uma família te receber, não sai dali procurando uma casa que te dê mais. Porque é interessante que se uma casa te recebe, não acontece das outras dizer, vai na minha casa também. As pessoas, um abriu, o outro já querem abrir. E de repente alguém tem até mais condições. Mas não é para você ter interesse e observar que a outra casa vai te dar mais. É para você aceitar aquela casa, na verdade, relativa dela, do que ela pode te dar. E que está no coração dela. De repente o copo de água dela vale mais do que o leite da outra casa. Entendeu? Então, quer dizer, é o crivo da pessoa que está recebendo. A pessoa vai dar o que para ela é importante. O quanto ela valoriza. E cada um tem sua adoração. Porque isso é adoração. Olha que interessante. Lindo, né? Sim. Aí diz, e se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira das sandálias dos pés quando saírem de lá. Não é para sacudir na frente deles. Não é para pegar, tá aqui, ó. Não. É quando saírem de lá. Como testemunhos
contra eles. Não é para fazer uma religião toda vez que saia para sacudir o pé. Não é para sacudir o pé. Porque tem gente que lava pés, vamos fazer a igreja do lava pé. Sacudir o pé, vamos fazer a igreja do sacudir o pé. Não é para sacudir o pé nem lavar pé. É só um sentido. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco tem a igreja do sacudir o pé. Os parentes, quando vêm aqui da testemunha, fazem isso na minha frente. Então, e tá errado. Na verdade, o que é para fazer? É uma expressão no sentido de lave sua consciência, né? Fique em paz. Você fez tua parte. A sua rejeição serve de testemunho naquele dia contra eles. Então temos os relatos que já vimos em Mateus original se repetirem na versão de Pedro através de Marcos. Ele vai falar da morte de João o Batista, de novo, na versão dele. Ele vai falar da multiplicação dos pães e peixes, isso já foi falado, ele não traz nenhum adendo. Depois ele fala sobre Jesus andando sobre as águas, agora sim. Mas Pedro acrescenta um detalhe que é um grande revelar, e é um grande revelar porque quem andou sobre as águas é quem? Quem? Pedro. Rei do universo, porque fizeste bem todas as coisas. Está deixando sua irmã tocar os pés dele, é degradante. Você não ouviu nada do que o professor disse? E vamos mais. Pedro narra que Jesus andou sobre as águas e ele próprio foi o único aluno corajoso a andar também por alguns segundos. Mas que Jesus só realizou esse grande sinal de domínio mental e material, pois, olha a revelação dele, não tinham entendido o milagre dos pães e dos peixes e as consciências dos alunos ainda estavam duvidosas. Detalhe que Mateus não falou. O que Marcos está dizendo? Que Jesus só andou sobre as águas? Não porque queria dar espetáculo. Olha só como eu sou Deus e ando sobre as águas. É porque depois da multiplicação de pães e peixes, eles ficaram cochichando entre eles. Mas como? Tem alguma coisa estranha aí. É impossível um homem fazer isso. O que ele fez? Que magia é essa? Será que não fomos escolhidos por um bruxo mesmo? É isso aí. E você pensa que isso não acontece no X? Volte e meia tem professor conversando atrás do cleque da porta, ó. Atrás do Acontece muito. Ele não é do sionismo? Será que ele não é pago por Israel? Será que não é pago pela maçonaria? Será que não é moça? Será que ele não está nos enganando? Será que não é enviado de Satanás nos últimos dias? Será que estamos servindo o professor certo? É normal. Não é? Faz parte da glória de Deus. Se Jesus tivesse andado sobre as águas diante de todos, isso é lindo demais, seria como o show que as igrejas fazem hoje. Parece verdade, mas é mentira, pois o Cristo nunca usou do seu poder e sabedoria para comprar a fé das pessoas. Aumenta o Soberneck. Só responda sinceramente diante de Deus. Jesus andou sobre as águas para 12 ou para todos? Para 12 ou para todos? 12. Para poucos ou para todos? Poucos. Sabe o que as igrejas fazem, né? Pirotecnia, espetáculo gospel, espetáculo católico. Com vocês, Jesus andando sobre as águas. Porque querem comprar a fé das pessoas. E sabe uma grande mentira que hoje está por aí? Doutor Henrique hoje tem uma mentira terrível. Que é o seguinte, mas isso aí é Jesus, não nós. Não, é o tamanho da ignobilidade. A mente capteis. Porque como que nós somos cristãos, alunos, façam alunos em meu nome, professor, como que é uma escola e foi Jesus, deixa ele quem fez, nós agora seguimos outra. Como assim, gente? Toda a Bíblia está dizendo não saia da base, do fundamento, do alicerce, da coluna, de como tudo foi feito. O que Jesus ensinou é o que tem que ser ensinado. O que Jesus ensinou. Todas as cartas de Paulo são
Não sai do que é original. Não sai do que é original. Não sai do que é original. O que é original? O que Jesus deixou. Seja imitador, né? Seja imitador. Faça o que ele fez. Não inventa a história. Faça o que ele fez. Faça o que ele fez. O que ele fez? Ele realizou este grande sinal apenas para os 12 crerem nele, pois seriam seus professores substitutos no futuro próximo. E quem quiser crer, que creia no relato do que esses 12 poucos viram. E no relato de Pedro, o único a tentar andar sobre as águas por pouco tempo. Então nós temos Pedro. Pedro, o que aconteceu, Pedro? Eu andei por um tempo sobre as águas, depois caí. Os 12, o que aconteceu? Nós vimos Jesus, parecia um fantasma, andando sobre as águas. Então, para nós, o único sinal é acreditar no que falaram. Ele não fez na nossa frente para não comprar nossa fé. Marcos 7. Os fariseus legalistas vieram afrontar os alunos de Jesus porque não obedeciam passagens do Velho Testamento. Bíblia, ao que Jesus responde: vocês pregam uma coisa e na prática fazem outra, anulando assim a lealdade ao contrato, que significa testamento, a Bíblia, que vocês dizem ter, que é santidade. Revelare. O melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Ei! A anulação do contrato aqui é, pasmem, tradição. Escreva aí. Veja o que o nosso mestre diz. Vocês anulam por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E tudo que vocês fazem é assim, anulando pela própria prática religiosa que destrói tudo que vocês pregam. O que é tradição? Prática religiosa. O que é tradição? Prática religiosa. Impressionante. Yahshua está dizendo que eles pregam nos congressos, nos cultos, nas festas religiosas e missas, mas a tradição, que é a própria prática religiosa com costumes, rituais, liturgia, faz com que tudo que pregam seja anulado, nulo, vão, zerado na matemática de Deus. É incrível essa passagem. Se você ler todos os versículos, você vai ver que Jesus fala assim em Marcos 7. Vocês falam, pregam. Hermenêutica, pregação, sermão, lindo. Mas todo jeito de vocês praticarem a religião anula tudo que vocês pregam. As intenções, o que sai do homem é que torna o homem impuro, pois lá na consciência do homem é que estão as intenções verdadeiras, maus pensamentos, é Jesus falando, traição, roubo, mentira, morte, infidelidade, cobiça, inveja, calúnia, arrogância, que é o ego, e tolices. O Criador vê dentro do homem, a religião vê o que sai para fora do homem. Revelar. Rabela Yosef! Essa mulher sangra. Ela é impura. Ó, o que sai do homem é o que torna impuro. Mas o Criador vê dentro do homem, mas a religião vê fora do homem. Sabe o que é? Esse é um provérbio de sabedoria para ser eternizado. Que provérbio de sabedoria é esse? Eu quero que todos vocês escrevam aí. Vocês vão escrever aí, isso é muito lindo. Eu vou até colocar no chat. Eu vou colocar no chat. Aqui. Olha aí. Que maravilha. Incrível e crível. As religiões e igrejas julgam, se pautam, se regram pelo que entra no homem, mas Deus julga o que sai do homem. Agora eu vou colocar separado aqui. Ó. Vamos ler essas. Esse aqui é lindo demais. Isso aqui é Provérbio X. Olha aqui, ó, de novo. Aqui, ó.
As religiões e igrejas julgam, se pautam, se regram pelo que entra do homem. Mas Deus julga o que sai do homem. Agora aqui. As religiões e igrejas julgam fora do homem. Mas Deus vê dentro do homem. Essa é a grande diferença entre religião e Deus. Hoje tem essa modinha de falar religião e espiritualidade. Mas é religião e Deus. Religião, fora. Homem, Deus, dentro. Então Deus vê o que está dentro, que é a intenção. E a religião está sempre, insistentemente, vendo para fora. E para você saber o quanto que isso é muito sério, o louvor é os lábios para fora. A adoração é as mãos e os joelhos para fora. Tudo é externo. Todos os elementos templários, litúrgicos, sacerdotais, sempre é roupa, óleo, vinho, água, altar. Está vendo? Sempre fora. E para Deus nada disso importa. E mesmo ele estando aqui, encarnado em um homem chamado Jesus, não entenderam até hoje. Pedro cita novamente a mulher grega e Ciro-fenícia, que suplicou o atendimento de Jesus ganhando o pão ao passar no crivo das migalhas, revelares que a gente já passou em Mateus. Mas Pedro dá aqui um adendo maravilhoso, dizendo que Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, que é o Líbano hoje, entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Olha isso. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Quer dizer, veja, quando Jesus esteve entre os pagãos, tem que aumentar a música nessa hora, para não escandalizar os judeus que jamais aceitariam o Messias que senta com todos. Escreva aí. Jamais aceitaria um Messias que senta com todos. Mas Jesus já estava rompendo com o tecido velho do Antigo Testamento para nascer o novo. Só que até hoje os religiosos se escandalizam, porque ainda estão nos velhos planos. Gente, é muito lindo, porque quando ele passa dos limites de Israel, na grande provocação, que não é provocação de ego, porque veja quando ele diz, sacode a sandália quando você sair, não na frente das pessoas. Mas Jesus não tinha ironia, mas é uma ironia quando ele foi ironizado. Ele foi debochado em público. Como é que a verdade vai ser debochada e ficar quieta? A verdade precisa responder. E responde com ironia inteligente, mas respeitosa. Que não perde a pauta da verdade, que não perde a coerência, que não sai da coerência. E aqui você vê que Jesus, ele também faz isso em seu andar, em seu ir, em seu estar. Porque de propósito ele sai dos limites de Israel, entra no Líbano, que é fora da sua missão, que é fora da profecia, que é fora da aceitação. É como hoje, sair aqui e ir para o Líbano, é a mesma história. E vai ali onde está o Hezbollah, e vai ali onde está Gaza, Egito, Jordânia, Síria, Irã, e senta na casa de uma mulher pagã árabe, turca, iraniana, persa, egípcia, etíope. Os judeus ficam loucos. Mas que Messias é esse? Veja como é que ele vai costurando o caminho. Porque uma coisa que eu digo, aqui é Velho Testamento. Aí quando chegam os evangelhos, Yod, Re, Vav, Re, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, é transitório. Período intertestamentário transitório. E nesse transitório ele está costurando ali. Aí quando ele chega aqui, ele rasga tudo. Aí rasga o véu e começa o revelare. Revelare. Aí sim é uma nova roupa. Aí é uma nova roupa.
E é interessante porque toda vez eu falo revelare, essa coisa que o revelare é o final real do Velho Testamento e o começo real do Novo Testamento, de cima a baixo. Rasgado está a cortina, o tecido, o pano, para sempre, para fazer uma nova roupa, um novo contrato. E o mais lindo de tudo é que ele pede segredo, sabendo que esse segredo é impossível. Ainda mais de um escândalo. Como é que vai pedir segredo de um escândalo? As pessoas adoram um escândalo, adoram uma fofoca. E eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Que incrível, né? Que perfeição das escolhas de Jesus. E ele não faz isso sempre, ele faz isso de forma tesoural. É xadrez, é dual. Veja que ele vai para Israel, vem para os pagãos, provoca, volta para Israel. E assim vai fazendo as pessoas amadurecerem. Porque ele está misturando as águas. Porque ele está unindo os povos. Os profetas disseram que ele seria um só pastor para um só rebanho, que ele ia unir as varas, as casas de Israel e de Jacó, de Israel e de Judá. Se você quiser dividir assim. Não importando a metáfora, ele está unindo pagãos e judeus, liberais e conservadores. E até hoje, essa situação está em curso, em fluxo. Até hoje. Que veja que o professor Áquila tem sofrimento para unir as pessoas. Que uma coisa que você tem que entender, que no X existe, que não tem em nenhuma igreja e nenhuma religião do mundo. Perceba. Toda igreja que você vai, você pode ver que é a agremiação dos iguais. Você vai na CCB, é um tipo de pessoa que se encaixa ali, que são todos iguaizinhos. Muda o rosto, muda o jeito, mas eles pensam tudo igual. Falam até igual. Universal é tudo igual. Assembleia de Deus é tudo igual. Quadrangular é tudo igual. Deus é amor é tudo igual. Eles têm até o mesmo jeito. Os mesmos hábitos. Cada denominação. Aí você chega na Deus e amor, aquele jeitinho simplesinho, né? Adventista, aquele jeitinho um pouquinho mais elitizado. Até o mesmo jeito de tomar banho, até o mesmo jeito de se vestir. Até o mesmo jeito de colocar brinco. É até o mesmo jeito do brinco. Só pelo brinco dá pra saber a denominação. E no X não é assim. No X você olha e você fala, não tem como você olhar um X e dizer assim, eles são todos diferentes. A casa do X é a casa do reino. Você observa, é tanta dificuldade, é tanta gente evoluída, problemática, gente que dá certo, gente que dá errado, gente do bem, gente sábia, gente que nos dá orgulho, gente maravilhosa, gente de todos os níveis, mas gente diferente. São todos diferentes. Você nunca vai olhar numa mesa do X e dizer, olha só, tudo igual. Todos falam diferente, se comportam diferente, se vestem diferente, agem diferente. Isso é muito lindo, porque é assim que o reino vai ser. Lindo! Agora encerramos a quinta aula. Professor? Amanhã não tem revisão, amanhã é sexta aula. 1260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte, se ele... Quando o cordeiro desatou o guarda... Aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Falou isso. Professor, eu acho que antes do senhor ir embora, seria bom o senhor dar uma olhada na publicação do Elon Musk. Se isso não é uma bomba, não sei o que vai ser. Elon Musk? Mas aonde? Você não tem Twitter? Tá no X. Acabei de receber aqui. Você consegue ver o X, não tem como abrir o X. Deixa eu ver aqui, deve ser nos Estados Unidos, né? Deixa eu ver. Deve ser lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que o Musk aprontou. Consegue mandar para mim o link que você tá vendo? Porque aqui não tem nada. O Musk fala em extrema corrupção de morais, aquelas coisas sempre. Mas nada, manda o link para mim. Vai mandar, Winston? Amanhã tem o quê? Sexta aula. Amanhã a gente vai do capítulo... Vocês viram que não terminou o capítulo 7, né? A gente vai
Do final do capítulo 7 até acho que o 12, 15. Vamos indo. Mas a ideia é tentar terminar amanhã já o livro de Marcos. Tem 16 capítulos. Vamos ver se a gente consegue. E já semana que vem fazer a revisão das duas e começar o livro de Lucas. Lucas é muito denso, João é muito denso, Atos é muito denso, Romanos é muito denso. Deus que me perdoe. É um trabalho que a gente só vai conseguir Mandei aí, professor. Ficar mais calmo lá pela aula 30, 40. Porque é muito denso. Demais. Nós temos nessas 72 aulas os evangelhos, as cartas, o Apocalipse, a essência velho-testamentária e ainda as 25 aulas resumidas, sintetizadas, extra-bíblicas. Porque, na verdade, assim, como no futuro, isso tudo que eu estou falando vai se transformar na 4ª edição, vai se transformar na Universidade X e vai se transformar no nosso livretinho, nossa biblinha de bolso para distribuir. Quer dizer, se são essas 3 ideias que isso tudo vai ser, o importante é nominar, citar, vincular séries, filme, músicas, que as pessoas que lerem, tem uma série para assistir? Aí, se elas quiserem, elas se aprofundam naquele assunto. Não é para aprofundar aqui. Aqui já está profundo. Convenhamos. Eu não recebi nada, Winston. Mandei no WhatsApp, professor. Mandei o print, que eu não estou conseguindo compartilhar. Aí você me acaba. Moraes exigia que o ex tomasse atitudes que são ilegais segundo a lei brasileira e ficasse em silêncio sobre isso. Se isso não é corrupção, o que é? Isso aqui foi horas antes já. O que eu sei, ele mandou uma série... Eles fizeram um site com a ajuda de hackers com uma série de documentos que tem pastinhas, igual eu compartilho com vocês as pastinhas do X, o Elon Musk fez. Ele compartilhou todas as pastinhas de todos os processos do Alexandre de Moraes para vocês. Tudo vai vir a público do STF. Vai vir uma coleção de todo mundo. Todo mundo vai ser exposto. Assim, a verdade é que os ministros do Supremo, eles não devem ter muito a esconder, porque para ser ministro do Supremo tu tem que ter uma vida social muito reservada. Porque senão dá problema, né? E não é nem problemas de questão pessoal, individual, mas é assim, exatamente do procedimento que eles tomam nos julgamentos, nas conversas, nas decisões. Isso sim que pode comprometer eles, o jeito que eles agem nos bastidores. Mas eles devem fazer isso muito bem escondido. Agora, daqui para frente, que tem microfone em todo canto que o Alexandre de Moraes vai, você tem a certeza que o Alexandre de Moraes não tem mais um lugar que ele possa jantar, almoçar, descansar na vida, que não tem um microfone debaixo da mesa. Certamente. Acabou a paz dele, né? Gente boa de Deus, vamos encerrar? Vamos! Amanhã, sexta aula. Entra aí, reverbera luz sobre luz. Não é para repetir, é para entrar e falar coisas. Às vezes tem gente que contribui muito, assim. Agora, valoriza, porque como eu coloquei no meu Instagram, as coisas que eu falo aqui, que são para 1.200 pessoas, 700 famílias ao vivo. E a primeira aula que já bateu 11 mil famílias. E a primeira aula antiga que bateu 150 mil famílias. Mas essas coisas, se estivessem com um expoente, se estivessem com um alto-falante global, meu Deus. As mesmas coisas que eu falei nessa aula, se passasse num rádio. Só esse áudio, todo esse áudio que eu falei aqui passar numa rádio. Passar numa rádio. Um rádio que seja. Só se passar numa rádio já faz um estardalhaço dos infernos. Ou dos céus. E se passar na TV, então, meu Deus do céu. Nossa, ainda que fosse uma TV de 12ª categoria. Quem assistir não dorme mais em paz. Deus o livre. Gente, vocês não têm ideia. É claro que no primeiro momento as pessoas vão começar a discutir essa questão. Elas vão dizer, peraí, vou falar com o meu pastor. Não, mas peraí, mas é que ele é muito fundamentalista. Tudo bem, tem coisa que ele fala, mas não precisa ser assim. O templo faz bem. A igreja faz tão bem. Mas eles vão começar a discutir. Eles vão começar a discutir. E daqui a pouco não tem mais sentido o culto. Porque depois de tanto ouvir eu falar, a pessoa não consegue mais levantar a mão para dizer glória a Deus. Já começa a perder sentido.
E o culto começa a ficar vazio. E os erros que antes eram, sabe, tão grotescos, tão horríveis, mas não passavam despercebidos. Agora não passam mais despercebidos. Estão evidentes. A cortina foi rasgada. A cortina foi rasgada. É ou não é? Sim. Que coisa. Gente. Dizem que o amor é cego. Mas não é, né? Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tirar do dono, pra te tirar do sono, pra te tirar do mar, pra te tirar do sono, pra te tirar do mar. Yes,